Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva. E você que é inscrito aqui no nosso canal, que tem nos acompanhado constantemente, compartilha, os nossos vídeos aí, para que possamos alcançar mais pessoas. Eu estou gravando aqui um vídeo aqui, irmãos, mas aqui aonde eu tô, tá cheio de mosquito. Eu tô aqui no sítio, eu me afastei um pouquinho aqui dos irmãos, para poder vir gravar esse vídeo. Porque eu dei uma volta por ali e eu vou botar aí no papel de parede, desse vídeo, um caminho. E quando eu tirei a foto daquele caminho, que eu achei bem interessante, o Espírito de Deus, ele queimou em meu coração uma palavra a respeito da porta larga e da porta estreita. Na mesma hora que eu tirei a foto daquele caminho, um lugar bem bonito, o Senhor falou comigo: o caminho é estreito, meu filho. Poucos vão passar por esse caminho. Poucos é que vai trilhar esse caminho. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos, irmãos, é aquele que ouve a palavra de Deus. É aquele que procura ser um cristão genuíno. Um cristão que se dedica ao Senhor, que quer dar um bom testemunho, tanto por dentro como por fora, em suas ações e atitude. Então, a Bíblia diz que a porta estreita, são poucos que vão passar por essa porta, mas a porta larga e espaçosa, muitos vão passar por ela. Irmão, você consegue espiritualizar essa passagem bíblica e entender que essa porta estreita e essa porta larga está se tratando da salvação, está se tratando da igreja que prega a verdade, da denominação, melhor dizendo, que prega a verdade, e da denominação que não prega a verdade. Porque a denominação que ensina o caminho da porta estreita, a mensagem vai confrontar o ego da pessoa. A mensagem vai confrontar o ego da pessoa, vai confrontar o pecado da pessoa, vai confrontar o incomodismo da pessoa. Então, a denominação que prega porta estreita está pregando a palavra genuína e ensinando os irmãos o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Quem prega a porta estreita está pregando que o céu é real, mas que o inferno também é. E que se você levar uma vida de desobediência, viver na prática da iniquidade dentro da casa de Deus, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é a cauteriza a mente da pessoa. E a pessoa vive uma vida constante de pecado, sem ter o arrependimento em abandonar o pecado. A Bíblia diz que pecado, todos nós somos pecadores. E aquele que fala que não tem pecado já é um pecador, porque diz que não tem pecado. Então pecado nós temos, mas a gente se arrepende, pede perdão. Iniquidade já não é mais pecado. Iniquidade é quando a pessoa vive na prática constante, ou vivia na verdade e abandonou a verdade e continua dentro de uma igreja vivendo na prática da iniquidade. Você não conhecia muitos pastores que pregavam contra o pecado, pregavam contra a lascívia, pregava contra a sensualidade, pregava contra o uso abusivo de vaidade, de luxúria. E hoje, esses mesmos pastores já não pregam mais isso, porque eles viram que começou a pregar santificação e começou a esvaziar a igreja. Começou a confrontar muito o povo e o povo começou a sair, não teve substância espiritual para poder permanecer ali, na porta estreita. Então o que eles fizeram? Optaram a anunciar e apregoar o evangelho de porta larga, que é: vem como estais e permaneça como vem.
Deus só quer o seu dízimo e seu dinheiro. Pronto. Irmãos. Por que muitos pastores não repreendem o empresário? Não repreendem aquele que está ali ajudando a obra, mesmo estando na prática do pecado? Porque está promovendo recursos financeiros para eles. Só que esses pastores não estão preocupados com a alma dessas pessoas. Está preocupado com aquilo que eles estão dando para a igreja. Aí tem medo da pessoa sair, confrontar o pecado da pessoa e perder um contribuinte da obra. Porque na verdade a fé de muitos não está em Deus, que é o provedor da obra, mas está naqueles que, mesmo estando com uma vida em pecado, aceitem lá de qualquer maneira, sem confrontar eles. Então o evangelho da porta estreita confronta, ensina, ama e abraça sem passar a mão no pecado. O evangelho de porta larga passa a mão no pecado e abraça. E aceita a pessoa viver na praia da iniquidade, estando dentro da casa de Deus. Muitos pregando. Eu tive um sonho, irmãos, muito forte nessa madrugada. Não ia nem falar sobre isso aqui, mas acabei lembrando. E nesse sonho, estava eu mais o meu vice-presidente, que é o pastor Ageu, e a gente estava entrando em uma casa. Quando eu chegava dentro desta casa, tinha vários pregadores lá dentro, irmão. Vários pregadores de altar. Homens que, se brincar, faz cair fogo do céu. E quando eu olhei a situação deles, eles estavam em prostituição. Tinha outras mulheres lá dentro. Mulheres muito bonitas. E eles estavam em prostituição. E falavam bem assim: ei, pastor Luciano, ei, pastor Ageu, vem. Bora aqui, ficar com as mulheres também, tem para todo mundo. Num sonho, eu tive o discernimento que é ação de prostituição e que é errado. Eu fui estar repreendido em nome de Jesus. E eu falei: pastor Ageu, vamos sair fora daqui. Isso aqui não é para nós. E nós saímos de dentro daquela casa. E o Senhor, num sonho, falou comigo: meu filho, tem muitos que falam bem. Tem muitos que têm uma hermenêutica homilética desenvolvida. A arte de pregar desenvolve muito bem. Uma hermenêutica, a arte de interpretar bem a palavra, uma exegese bem desenvolvido, que as pessoas ficam assim, ó, nossa, que homem de Deus. Mas muitos se tornaram artistas de púlpitos. Muitos estão em cima dos altares e estão em prostituição. E estão vivendo desta maneira que vocês estão vendo. Eles descem do altar e muitos vão se prostituir, vão se drogar. E o Senhor falava comigo. E eu pensava: mas Senhor, essas pessoas não vai ser envergonhada, não vai ser desmascarada. E o Senhor falava comigo: eu tenho um encontro com eles no dia do juízo final. Por isso que o Senhor disse a Timóteo, por intermédio de Paulo: Timóteo, pregue o evangelho e viva dando um bom testemunho, para que se salve tanto a ti que está pregando, como aqueles que estão te ouvindo. A verdade, meus irmãos, a realidade é que muitos estão pregando, mas não estão vivendo, e o pior, estão fazendo algo abominável aos olhos do Senhor. Algo abominável aos olhos do Senhor, que estão se prostituindo, porque estão fazendo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. E eu até mandei um áudio para o pastor Ageu, porque eu estou aqui no estado do Ceará, ele está lá no entorno do Goiás, e eu falei com ele. Eu falei assim: pastor Ageu, eu tive esse sonho, porque Deus me mostra muitas coisas em sonho, irmãos. Quem me conhece e vive comigo, em minha volta, os próprios irmãos, quando eu mando um áudio: irmão, tive um sonho, os irmãos me respondem: pastor, eu tenho medo quando o senhor fala que teve um sonho comigo. Ou seja bom, ou seja ruim, porque acontece se a gente não vigiar. Eu falei assim: pastor Ageu,
Deus mostrou para mim, mostrou você junto comigo, porque eu sou o presidente do ministério, pela misericórdia de Deus, e você é o vice. E Deus mostrando para a gente não se deixar se enganar. Chegou alguém, não é muito usado por Deus, põe no seu altar para poder pregar. Não, a gente tem que orar para poder saber quem de fato estamos colocando no altar. Porque não é qualquer um, irmãos, há muitos prostitutos, há muitos que estão pregando por dinheiro, estão com a agenda cheia, levando aquilo que agrega ao povo, que agrada ao povo, para poder não perder a agenda, e vive entregando revelações e profecias, até mesmo do conhecimento. Muitos artistas vai nas redes sociais, pega ali as informações e ali revela nome. Eu tenho conhecimento disso, irmão. Quando eu estava no ministério itinerante, já recebi proposta como essa, de pastores fraudulentos, mentirosos, que na igreja deles tem multidão de gente. Eu vou falar isso aqui, que já me convidaram e falaram assim: pastor, mas aqui tem um seguinte, aqui a oferta é boa, nós damos uma oferta abençoada, você vai estar revelando pelo menos uns 2 nomes a 3 nomes, eu te passo aqui os dados dos irmãos da igreja e você vai saber quem é. Eu falei assim: sinto muito, mas eu não aceito isso, não sou complacente com coisa errada. E eu não vou pregar na tua igreja porque você vai me dar uma oferta alta, uma oferta pequena, ou se não me abençoar com nada. Eu vou primeiramente por Deus, porque eu entendi o meu chamado de levar o evangelho. Agora eu não vou compactuar com isso aí. Mas já veio pastores aqui que você conhece, amigo seu, que pregou, foi uma vez. Eu falei assim: pois é, mas eu não aceito isso e eu tô fora. Se quiser que eu vou pregar a palavra, eu prego a palavra e eu faço o que Deus mandar eu fazer. Mas com esse consentimento eu não vou. E outra coisa, mesmo se fosse para poder ir na sua igreja, eu já não ia mais. Porque você está querendo comprar o meu ministério, está querendo que eu vou aí e faça o que você quer que eu faça. Irmãos, eu estava no ministério itinerante, mas eu nunca aceitei esse tipo de coisa. E Deus é minha fiel testemunha. Deus é minha fiel testemunha. E eu falei assim: pastor Ageu, o que Deus me mostrou é porque hoje nós estamos na frente de uma obra que a gente tem que zelar dela. Pode chamar a gente de quadrado, pode chamar a gente religiosos, pode chamar do que quiser. Uma coisa eu tenho certeza: estamos na direção de Deus. Estamos prezando e zelando da palavra de Deus e do altar do Senhor, para não colocar qualquer um lá em cima, para que venha pregar no altar, falar do amor de Deus, ou botar a mão na cabeça dos irmãos, em vez de trazer bênção, traz maldição. Uma membro da nossa igreja pediu autorização para poder visitar a igreja, que viu um pregador, não sei de onde, que é muito usado. Eu falei assim: amém, minha irmã, não é dia de culto, mas pode ir, mas só vigia com que a irmã vai, absorver lá. A irmã foi, irmãos, pastor pregou que a coisa e revelou o CPF do povo e aquela coisa toda. Bíblia não teve nada, foi 5 minutos de pregação e começou o reveleixo. Esta irmã foi quando ele chamou todo mundo lá na frente, ele botou a mão na cabeça dela. A irmã disse que depois que ele orou, que ela chegou em casa, a cabeça começou a doer. E foi aquela semana todinha atribulada. Quando ela conversou comigo, orei pela vida dela, passou aquela seta maligna. Mas pastor, como é que pode isso? Eu falei: o que pode isso? Vou te explicar. A pessoa está no altar e prega a palavra, mas o vaso não está santificado. O vaso, às vezes, está... o pregador, para você poder entender melhor, vamos tirar a palavra vaso. O pregador, às vezes, tem adultério, está com mentira, está comprando, pagando, está dando mau testemunho, aí prega a palavra. Quem ouviu a palavra e creu na palavra, a palavra surgiu o efeito da vida da pessoa. Agora, se esse homem que está com a vida desconcertada, pregando a palavra, botar a mão na sua cabeça, você pode se preparar que coisa boa não vai vir, porque não está com a vida no altar. A vida dele não está hábil de poder botar a mão na cabeça de ninguém. A irmã falou assim: meu Deus, é por isso, pastor, que a minha vida foi a semana toda, cabeça doendo e aquela coisa turbada. Eu falei assim: pois é, irmã, aqui na nossa igreja não tem teólogos,
Não tem quem fica revelando RG, CPF, nome. Mas aqui tem homens de Deus que ora, que tem vida no altar. Não só que ora, mas que tem vida no altar com Deus, que tem caráter, que tem testemunho. Pode tentar se levantar com calúnias e defamação contra a nossa vida, mas todas caem por terra, porque Deus justifica aqueles que estão com a vida no altar. Agora, irmãos, eu tenho um conhecimento disso. Se eu quisesse degrinir imagens de pregadores que estão em cima do altar, eu tenho prova, irmãos. Mas o que eu faço, eu oro pela vida deles, para Deus ter misericórdia da alma deles. Eu tenho prova. E irmãos que estão do meu lado, como o nosso vice-presidente, pastor Ageu, que é um homem de caráter também, ele sabe, porque eu mostrei para ele todas as imagens das irmãs não aguentando mais, desses lobos dando de cima delas. Termina de pregar, fica chamando a irmã para poder ir para o hotel. Termina de pregar e mandando foto de nudes para as irmãs. Tem coisas pesadas, irmão, que meu coração entristece. Aí nós que pregamos o evangelho genuíno, que prega a santificação, aí ataca a gente. Esses que querem viver o evangelho do tempo da graça. Cuidado, que Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, foi no tempo da graça que eles morreram. Hoje não tem mais morte física na vida de muitos, mas tem muitos em cima do altar, mortos espiritualmente. Que quando morrer, que acordar dentro do inferno, com a sua alma queimando, vai dizer, mas Senhor, você estava em cima de um altar, mas estava com a sua vida de pecado e deixou a iniquidade cauterizar a sua mente. Hoje é o que está acontecendo, irmãos. É triste, Muitos não querem servir a Jesus e ir para dentro da igreja por causa do tanto de testemunhos das pessoas, mau testemunho que muitos têm dado. Irmãos, é por isso que a Bíblia diz, olhai para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, irmão. Um homem de Deus, ele tem que ter caráter e vergonha na cara. Porque hoje o que eu estou vendo na vida de muitos é falta de vergonha na cara e falta de caráter, irmão. Porque você já tem um conhecimento bíblico e não está praticando, é falta de caráter e vergonha na cara. Não é o tanto que eu entendo de Bíblia, não é o tanto que eu tenho informações da palavra, não é o tanto que eu tenho de conhecimento da Bíblia, mas é o pouco que eu conheço ou muito que eu conheço, eu venho a me esforçar para poder viver e para poder praticar. A minha oração, irmãos, é que venha se cumprir na vida de alguns homens que estão brincando com as coisas de Deus, que estão em cima dos altares, usurpando a fé do povo, é que venha se cumprir livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 10, se eu não me engano. O Senhor diz, Jeremias, pega o vaso, quebra no meio da praça, diante dos olhos de todos, e ali vem a simbologia, o Senhor dizendo, assim eu farei com Israel. E Israel foi envergonhado, porque estava vivendo na prática da prostituição, do adultério, e adorando e traindo Deus com outros deuses. Israel foi envergonhado quando foi levado em cativo pelo rei da Babilônia. Israel ficou em cativo e foi envergonhado. Alguns, por amor que Deus tem pela alma, Deus vai envergonhar, vai permitir. Outros que Deus sabe que não vai ter mudança, mesmo se envergonhar ele vai continuar ali tampando o sol com a peneira. Deus então fica, continua pregando, continua louvando, continua fazendo a obra. Quem está te ouvindo vai ser salvo. Se pegar a palavra que você está pregando, vai ser salvo. Mas você, eu vou prestar conta com aquele grande dia. Agora, aqueles que Deus vê que tem um coração arrependido, às vezes Deus quebra para poder fazer um vaso novo. Agora tem alguns, irmãos, eu conheci homens que morreu na prática do pecado, em cima de altar pregando. Meu irmão, eu novo convertido, eu estava trabalhando com o indivíduo. Trabalhando, o cara tomando cerveja e cheirando cocaína. Ele falou para mim, eu vou subir lá hoje, vou pregar, e você vai ver o povo, todo mundo rodar e pular, e você vai ver, irmãozinho.
Irmão, se eu não tivesse estrutura em Deus, tinha matado a minha fé. Alguns homens que eu trabalhei com eles em obra. Eu trabalhava de ajudante pedreiro. O que eu fazia, o que eu sabia fazer quando eu era do mundo, eu fazia tatuagem. Depois disso, eu comecei a mexer com o tráfico de droga. Então, quando eu vim para Jesus, eu abandonei tudo. Eu fui trabalhar de ajudante pedreiro, mesmo com a minha saúde debilitar por causa da cirurgia, eu fui trabalhar de ajudante pedreiro, honestamente. E lá, quando eu comecei a ver pastores, irmão, pregadores com essa atitude, eu falei assim, meu Deus, eu oro tanto para o Senhor poder me usar. E esses homens vivendo dessa forma, chega lá no altar e prega e acontece as coisas. Aí foi onde o Senhor foi abrindo minha visão, foi me mostrando. Esse rapaz que estava na cerveja e cheirando cocaína, ele pregava. Ixi, em grandes congressos, irmão. Pregava, revelava. Aí, ele morreu, depois que já de uns anos, do mesmo jeito, irmão, que ele estava. Morreu na prática da iniquidade. Aí eu te falo, foi para o céu? Pastor, eu não posso falar quem foi para o inferno, quem foi para o céu. Eu não posso falar bem assim, quem está no inferno, quem está no céu. Eu não posso. Mas a Bíblia fala para onde foi. A atitude dele, a Bíblia me dá um espaldo dizendo, foi para lá, para o Hades. Agora eu não vou falar, ele está lá dentro, aí é só Deus. Eu não vou afirmar que ele está dentro do inferno. Mas eu posso dizer, a Bíblia aponta pela iniquidade, pela prática dele, está lá. Então hoje, irmãos, do jeito que eu conheci esses, e tem muitos hoje nos nossos dias, vivendo dessa forma. É falta de vergonha na cara, falta de caráter. Talvez alguém pode pensar assim, mas pastor, você pode estar pegando pesado em estar falando aqui de um pregador que vivia na prática da cerveja, da cocaína e que já morreu. Irmão, é exemplo. Eu não estou aqui falando mal da vida de ninguém. Eu estou aqui trazendo o consentimento de um evangelho de porta estreita, aonde muitos querem viver o evangelho de porta larga e estão deixando a porta estreita de lado, aonde a gente prega o evangelho genuíno. Então eu peço todos que me acompanham nesse canal, dobre teu joelho no chão e ora. Peça a Deus, Deus, não me deixe ser enganado por ninguém, por igreja nenhuma. Eu quero ser guiado pelo caminho da salvação. Aquele pastor que te cobra, aquele pastor que te ensina, aquele pastor que quando você erra e vai atrás de você e te cobra, esse é verdadeiro. Aquele pastor que você erra e ele passa a mão no seu pecado, não está nem aí para você e quer te manter ali, naquele circo fechado de 4 paredes, ele não está preocupado com a tua salvação. Ele está preocupado com aquilo que você está dando para a igreja dele. Mas ele não está preocupado com a sua salvação, te ensinar o caminho da verdade e da salvação. Analisa, pensa isso, irmãos. Analisa. Então esteja em um lugar onde ensina a verdade, onde prega a Bíblia, contexto e contexto, que venha contextualizar a palavra. Amém? Que Deus te abençoe, guarde esta palavra e faça isso. Leve uma vida de oração, pedindo sempre a direção do Espírito Santo de Deus que venha te conduzir nessa terra em nome de Jesus.